Graça e paz, crianças. Estava com saudade de vocês. Passamos uma semana muito boa com a nossa escola bíblica de férias, bem divertida, e eu fiquei muito feliz de ver que vocês participaram. Fizeram as atividades, as mamães mandaram os vídeos, as fotos, e com certeza a gente ficou muito feliz. Hoje nós vamos começar novamente a nossa escola bíblica dominical, que será todos os domingos. Hoje, dia 9 de agosto, vamos começar a nossa escola bíblica dominical e vamos começar a trabalhar uma lição nova, cheia de histórias boas para que a gente possa aprender muito sobre a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração para começar. Vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça para falar com o Papai do Céu. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse domingo que o Senhor nos concede, a alegria de ouvir a Tua palavra, de aprender mais sobre Ti, Senhor, aprender sobre o Teu amor e sobre a Tua vontade na nossa vida, Senhor. Abençoa as nossas crianças que estão em casa, abençoa o nosso país durante essa quarentena, Senhor. Que tudo seja feito, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigado, fica conosco, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar um corinho que fala sobre a Bíblia. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro é a palavra de Deus. Ela me fala cada dia, me fala cada dia do meu Salvador. Ela me ensina com certeza, me ensina com certeza o caminho do céu. Nela eu aprendo dia a dia, aprendo dia a dia a andar com Jesus. Esse é o melhor livro, crianças. O livro que fala a palavra de Deus. Ele tem muitos ensinamentos para nós e ele nos ensina sobre a vontade de Deus, sobre o grande amor de Deus para conosco. O outro corinho que nós vamos cantar é bem fácil também. Vamos aprender? Diz assim, ó. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadinho, pecadão, isso não entra no meu coração. Amor, amorzinho, amorzão, isso sim. Amor, amorzinho, amorzão, isso sim. Amor, amorzinho, amorzinho, amorzão, isso sim entra no meu coração. Vamos repetir para a gente aprender? Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadinho, pecadão, isso não entra no meu coração. Amor, amorzinho, amorzão, isso sim. Amor, amorzinho, amorzão, isso sim. Amor, amorzinho, amorzinho, amorzão, isso sim entra no meu coração. Crianças, vamos aprender uma história hoje muito importante que está aqui, ó, na Bíblia. Está no livro de Êxodo, logo depois de Gênesis, o livro de Êxodo. Essa história está no capítulo 2 e no capítulo 3. E essa história vai falar sobre o povo de Deus que vivia lá no Egito. No início, crianças, eram poucas famílias que moravam neste lugar, no Egito. Mas depois, as famílias foram aumentando, foram crescendo, se multiplicando e ficou muita gente, porque Deus abençoava o seu povo e seu povo crescia muito. E o faraó daquele lugar, que era o rei do Egito, ele ficou com medo que o povo ficasse maior que o seu próprio povo. E por ser um povo forte, ele ficou com medo que as pessoas voltassem contra ele e quisessem mandar neles.
Então o rei escravizou o povo de Deus. Vocês sabem o que é escravos, crianças? Os escravos, eles trabalham muito, eles são maltratados e não podem sair do lugar quando eles querem. E o povo de Deus estava sofrendo bastante. Não é bom ser escravos, crianças. Eles estavam numa terra distante e estavam trabalhando muito, sofrendo muito. Mas Deus não esqueceu do seu povo, criança. Deus sabe todas as coisas e Ele sabe o tempo certo de agir. Nós vamos ver como Deus fez um plano maravilhoso para livrar o seu povo daquele faraó. A Bíblia vai falar de uma família que vivia nesta época, crianças. Uma família da tribo de Levi. O nome do pai da família era Anrão. Sua esposa era Joquebede. Eles tinham 2 filhos, Miriam e Arão. Mas a família ia crescer, crianças. Eles tiveram mais um bebê. E o que era motivo de alegria se tornou em motivo de preocupação. Sabe por quê? Porque aquele rei malvado não estava satisfeito de fazer o povo de Deus escravo. Quanto mais era maltratado, mais o povo crescia. Então aquele rei teve uma ideia horrível. Ele resolveu mandar matar todos os bebês que nascessem e fossem meninos. E aquele bebezinho daquela família era menino. A sua família com certeza ficou muito preocupada, porque pensou que o bebezinho poderia morrer. Mas a mãe teve uma ideia. Ela escondeu o bebezinho por 3 meses. Quando ela viu que não dava mais para esconder aquele bebê, então ela resolveu colocar o bebezinho numa cestinha de junco. Isso mesmo, crianças. Foi a forma que ela achou para proteger a criança. Ela colocou ele no cestinho, cobriu o cestinho com betume e com piche para que não entrasse água e levou o cestinho para colocar à beira do rio. Ela pediu para que a filha Miriam ficasse observando para ver o que aconteceria com a criança. E assim Miriam fez. A princesa, a filha do faraó, estava se banhando junto com as suas servas. E elas olharam e viram aquele cestinho. As servas foram buscar aquele cestinho e trouxeram para a princesa. Quando a princesa abriu o cestinho, quem estava lá? Aquele bebê lindo. A Bíblia diz que aquele bebezinho era muito bonito, muito formoso. E a princesa ficou encantada com aquele bebê. E aquela menina que estava observando chegou e se aproximou da princesa e perguntou se ela não queria que fosse chamar uma mulher para tomar conta daquele bebê, uma mulher hebreia, porque aquele bebezinho era do povo hebreu. E a princesa disse que queria que ela fosse buscar uma mulher. Essa mulher poderia amamentar o bebê e criar o bebê para a princesa. E sabe quem Miriam foi chamar? A mãe do bebê, Joquebede. Olha que coisa maravilhosa, como Deus faz, tudo que o Senhor faz é perfeito. Além do bebê estar protegido, ele não ia mais ser morto, ele ainda voltaria para sua casa para ser criado pela sua própria mãe, ser amamentado por ela e estava protegido. Muito bom, né, crianças? Confiar nesse Deus que cuida de todos os detalhes. Deus estava protegendo aquele bebezinho, mas mais do que isso, ele tinha um plano maravilhoso para a vida daquela família e para a vida do seu povo. No tempo certo, crianças, aquele bebezinho foi devolvido para a princesa, mas ele já tinha convivido com o povo dele, com o povo hebreu, e com certeza deve ter aprendido muitas coisas sobre o nosso Deus. A princesa deu o nome àquele bebezinho e ela chamou ele de Moisés, porque das águas ela o tirou. E ele foi crescendo e foi criado no palácio junto com a princesa. Mas, quando ele já adulto, ele observava como o seu povo sofria. Ele via os maltratos do seu povo. Um dia ele saiu e viu um dos seus irmãos hebreus sendo maltratados por um egípcio. E ele não gostou do que viu. E sabe o que aquele rapazinho fez, Moisés?
ele foi e agiu por suas próprias mãos. Ele foi lá e matou aquele homem. Isso é muito errado, crianças. Ele não agiu certo. Ele quis resolver o problema sozinho. E aconteceu isso. Ele escondeu aquele homem que ele matou e achou que ninguém estava vendo. No outro dia, ele foi novamente e viu o seu povo. Ele viu 2 homens hebreus e eles estavam brigando. E ele não gostou e ele repreendeu aquele homem. E sabe o que o homem também não gostou de ser repreendido? E ele disse: "O que você vai fazer comigo? Por acaso você é meu juiz? Você vai fazer o mesmo que você fez com aquele egípcio que o matou?" E Moisés ficou com medo porque soube naquele momento que alguém viu que ele tinha matado aquele egípcio. E o faraó também ficou sabendo e quis matar Moisés. Então Moisés, com medo, fugiu para uma terra bem distante, crianças, uma terra chamada Midian. Neste local tinha um poço. Ele viu algumas jovens que estavam dando água ao rebanho do seu pai. E os pastores se aproximaram e expulsaram aquelas jovens dali. E Moisés foi e defendeu as jovens. As jovens voltaram para casa e quando chegou, contou ao pai o que tinha acontecido. Ele tinha perguntado: "Por que vocês voltaram tão cedo?" E elas explicaram para o pai, dizendo que aquele homem que veio do Egito tinha protegido elas. E o seu pai perguntou: "E onde está esse homem? Tragam ele até aqui." E Moisés ficou na casa daquele homem. O nome dele era Jetro, ele era sacerdote em Midian e ele tinha 7 filhas. Então aquele homem, o Jetro, ele deu a sua filha mais velha, filha Zípora, para se casar com Moisés. E Moisés ficou naquele local por muitos anos. Ele ficou trabalhando com seu sogro. Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro, num lugar longe, num monte chamado Horebe, que era chamado Monte de Deus. E ele viu uma chama. O anjo do Senhor apareceu naquela chama. A planta pegava fogo, a sarça, e não se consumia. E Moisés ficou impressionado com o que viu. Então ele quis ver mais de perto. Deus viu que ele se aproximava para ver o que estava acontecendo. E Deus falou com ele: "Moisés, Moisés." E ele disse: "Eis-me aqui." E Deus disse a ele: "Não se aproxime. Tire a sandália dos pés, porque o local que você está é terra santa." E Deus disse mais, crianças: "Eu sou o seu Deus, o Deus do seu pai, de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo que está lá no Egito, está sofrendo na escravidão. Por isso, desci para livrá-los dos egípcios. Vou tirá-los eles de lá e vou levar eles para uma terra que mana leite e mel, onde há muita fartura." Deus disse a Moisés: "Vá, eu te envio para livrar o meu povo do Egito, das mãos do faraó." Mas Moisés respondeu a Deus: "Quem sou eu? Quem sou eu para livrar o povo de Deus do Egito?" E Deus disse a ele que estaria com ele todos os dias. Moisés também perguntou a Deus o que ele deveria dizer ao povo quando eles chegassem lá e perguntassem quem tinha enviado ele. E Deus disse a ele que dissesse que o Eu Sou o enviou. Sabe por que Deus tem esse nome, Eu Sou? Porque ele é eterno, ele sempre existiu, crianças. E ele era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, os antepassados daquele povo. As pessoas conheciam a história do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E era isso que ele deveria dizer, que Deus tinha enviado ele e ele deveria obedecer. Deus, criança, sabe de todas as coisas e ele sabia que não seria tão fácil Moisés tirar o povo do Egito, porque o faraó não iria deixar o povo sair assim. Mas Deus disse que com a mão poderosa dele, ele ia fazer com que o faraó deixasse o povo ir embora. Deus ia ferir os egípcios com a mão forte dele.
Então, Moisés foi instruído como deveria agir para livrar o seu povo. O plano de Deus, crianças, é perfeito. Ele não ia deixar o povo continuar sofrendo. Ele ouviu o clamor do seu povo. Quando nós oramos, crianças, falamos com Deus, Ele também nos ouve. Às vezes a gente acha que vai demorar um pouco as coisas acontecerem. Sabe por quê? Porque as coisas não acontecem quando a gente quer. As coisas só acontecem quando Deus quer. Deus é soberano e todas as coisas estão no controle das suas mãos. Até mesmo algumas coisas ruins que acontecem, o Senhor também está no controle. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Devemos confiar nele e saber que quando for o momento certo dele agir, ele irá agir. Ele nos protege, é ele que cuida de nós, é ele que cuida da nossa família. E devemos sim, crianças, orar, confiar e esperar que o tempo do Senhor vai acontecer. Deus também disse a Moisés que depois que Deus mostrasse todas as suas maravilhas naquele lugar, as pessoas lá, eles iam entender que Deus mandou livrar o povo e eles iam deixar o povo de Deus sair do Egito. E foi assim que aconteceu, crianças. E Deus disse também que aquele povo ia ajudar os hebreus quando eles estivessem saindo, doando algumas coisas que eles precisassem. Viu como Deus faz tudo perfeito e maravilhoso? A próxima semana vocês vão aprender um pouco mais sobre essa história, sobre a continuação dessa história. Espero que vocês estejam aí acompanhando. Não percam para que vocês possam aprender bastante sobre a Bíblia e sobre a palavra do Senhor. O nosso versículo de hoje, crianças, é o Salmo 121, os versículos 1 e 2. O versículo 1 diz: Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? A resposta está no versículo 2, que diz: O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Vamos repetir, crianças? Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmos 121, versículos 1 e 2. Esse Salmo 121, nós iremos conhecer vários versículos dele e veremos como Deus é maravilhoso, como Deus age na vida do seu povo e como é Ele que cuida de nós e nos livra do mal. Vocês receberam em casa as atividades. E as atividades vocês deverão fazer uma a cada lição. A atividade de hoje será essa aqui, ó. A lição número 1. Vocês vão poder colorir essa imagem, vão poder fazer uma dobra nessa imagem aqui. E aqui tem um local para fazer um cortezinho. E vocês vão colocar o bebezinho. Vocês vão poder colocar o bebezinho aqui para que eles cheguem próximo da princesa. A tia vai mostrar como é que faz. Olha aqui o bebezinho. Vocês vão colocar essa fitinha aqui, aí vocês vão conseguir levar o bebezinho até a princesa. Vocês podem pedir ajuda ao papai e à mamãe de vocês para fazer esse recorte, tá bom? Vocês vão receber também no envelope de vocês os versículos que serão trabalhados. O versículo de hoje é esse aqui, ó. Foi o que a gente estudou e vocês vão receber, vocês vão poder recortar para que vocês aprendam o versículo, que é o capítulo 121 do livro de Salmos, versículo 1 e 2. E tem também essa outra partezinha aqui, que vocês vão pedir para o papai ou para a mamãe ou algum adulto da casa de vocês recortarem para fazer junto com vocês. Para vocês fazerem junto com a família de vocês, tem aqui fazer a leitura do Salmo 121. E vocês vão poder ver, né, também junto com a lição, que tem aqui o resumo da lição. Vocês também podem pedir para o papai ou para a mamãe ler na Bíblia o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro de Êxodos, para vocês verem a história
e também para que vocês possam ler, orar juntos e aprender sobre essa história. Vocês poderão também contar para outras pessoas as histórias que vocês aprenderam. Essa é a figura que a gente vai colar no nosso mural para que a gente guarde a história que a gente aprendeu hoje, que foi a história do Moisés, o menino que foi colocado no cestinho para ser protegido. E vamos lembrar com essa história, crianças, do cuidado que Deus tem conosco, crianças, e que tudo que acontece tem um propósito, como teve na vida de Moisés. Domingo teremos mais escola bíblica dominical com a tia Nalva. Estou morrendo de saudade de vocês. Espero que vocês estejam acompanhando, orando em casa. Tia está com saudade. E se Deus quiser, no tempo certo, no tempo que o Senhor achar melhor, nós vamos estar juntos novamente. Um beijo para vocês e até o próximo domingo.